Então, o que seria ser manso? Eu vou trazer dois pontos para vocês que foi citado pelo Spurgeon quando ele citou um amigo dele, Thomas Watson, que disse que essa mansidão ela é dividida em duas partes. E eu queria trazer a primeira parte para vocês, que seria: o manso é aquele que se submete à vontade de Deus. São os submissos à sua vontade. São aqueles que não discutem com Deus aquilo que Deus trouxe para eles. Eu sei que isso não é fácil. Pensemos no exemplo de Jó. Jó, ele não tinha problema nenhum, assim, grande, né? Ele tinha os filhos dele, tinha família, tinha bens, então era um homem bem conceituado, todo mundo gostava dele, então ele tinha uma vida confortável. Mas era um homem justo diante de Deus. E, do nada, para ele, não para Deus, né? Ou para nós que lemos a história, mas para ele, do nada, tudo de fato caiu. Perdeu filho, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu respeito, morou na rua. Então, assim, imagina a vida dele como se transformou. E ao longo do livro de Jó, nós podemos perceber que Jó fala: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito o nome do Senhor. E o que aconteceu comigo, diferentemente como os amigos dele falavam para ele, eu não pequei, eu estou limpo diante de Deus, não foi um pecado meu. Por isso, é como se o Jó estivesse falando: se eu tivesse uma audiência com o Senhor, com o Altíssimo, eu falaria com ele isso. E eu expressaria isso para ele. Só que no final do livro de Jó, Deus aparece em cena. É como se o Senhor falasse: se você queria uma audiência comigo, então agora você tem uma audiência comigo. E você pode perguntar o que você quiser. Mas antes de você perguntar, eu vou perguntar poucas coisas para você. É interessante vocês olharem esse texto, né? O livro de Jó. E Deus começa a perguntar. Quando eu estava criando o mar, quando eu estava criando os animais, quando eu estava criando as estrelas, quando eu estava criando todas as coisas, aonde você estava? Você ajudou a fazer todas essas coisas? É como se Deus estivesse falando assim: eu sou Deus, você não é. A minha vontade, ela é soberana. Ela é o melhor para você, mas você não manda em mim. Você tem que submeter à minha vontade. E no final, no capítulo 42, lá, o Jó, ele fala: eu coloco a minha mão na boca, porque eu falei como insensato. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Porque ele começou a perceber que ele não era nada diante de Deus e que a vontade de Deus, por mais que possa parecer aos olhos humanos ruim, pode ser que uma vontade de Deus específica, alguma coisa que aconteça na nossa vida específica seja ruim, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo assim, nós temos que submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Sermos submissos a Ele, olhar para Ele e falar: Ele detém a última palavra. O manso é aquele que entende e serve a Deus e cumpre a palavra de Deus, por mais absurda que ela possa parecer naquele momento. Como ser bem-aventurado, o pobre de espírito, ser feliz. Por mais absurdo que possa parecer, nós temos que olhar para nós mesmos, olhar a nossa debilidade e reconhecermos que nós somos fracos e que a vontade de Deus, que a vontade dele é melhor. Pensa no exemplo de José. Ele estava lá, tranquilo na vida dele, quando ele foi vendido pelos irmãos. Porém, quando você vai no final do livro, quando você vai no final da história de José, você percebe que Deus utilizou toda aquela história para impor a sua vontade. E que no final foi bem, não só para ele, não só para sua família, para os seus pais, para seus irmãos, como para aquela região inteira. Porque José teve a interpretação daquele sonho do faraó. Se José não estivesse ali, eu não sei se teria sonho do faraó e se faraó seria avisado e teria estocado os alimentos e pessoas do mundo inteiro iriam buscá-lo para se saciar. Então, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher mansa,
O cristão manso é aquele que é submisso à vontade de Deus. E uma segunda característica que eu queria trazer para vocês, que na verdade é um complemento da característica anterior, que os mansos, eles são flexíveis à palavra de Deus. Eles examinam toda a sua vida com base na palavra dele, com base na palavra do Senhor. Então toda a sua vida é pautada naquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Pode ser que o seu pensamento da cultura, daquilo que você aprendeu no seu meio social, no meio da sua família, todos achem que isso é uma verdade. Porém, toda essa dita verdade, ela tem que se submeter não só à vontade de Deus na sua vida, e principalmente às Escrituras, ser flexível, não somente submissão, mas ser flexível nesse trato com a palavra de Deus. O manso, ele ama a palavra de Deus. O manso, ele ama as Sagradas Escrituras, o texto. Ele corre para ler a palavra de Deus e ver se a sua vida, se as suas atitudes estão baseadas no livro. Eu sei que na nossa era agora é difícil, essa nossa era de computação, de mídias sociais, é difícil perceber, encontrar pessoas, é difícil até na nossa vida, a leitura. Nós nos dedicamos à leitura. Porque hoje tudo é tão instantâneo, existe fast food, existe Netflix, tantos aparelhos, tantas coisas, tantos smartphones, Apple, tantas coisas que fazem com que nós sejamos rápidos em tudo e não venhamos a meditar em nada. Mas o homem manso, ele se preocupa com a palavra de Deus, ele é flexível à palavra de Deus, ele lê a palavra de Deus e submete sua vida à palavra do Senhor, às Sagradas Escrituras. Amém?